Meus queridos, graça e paz. Quantos estão felizes com o Senhor? Pode dizer amém. Tome seu assento só por alguns minutos, por favor. Deixa eu expressar a minha alegria de poder estar aqui com vocês, nessa oportunidade tão especial, rever aqui alguns amigos e de fato se sentir em casa, nos sentir em casa. Dizem que o Senhor entrega a um líder a qualidade de ovelha que ele merece liderar. Então, antes de eu agradecer ao pastor Rafael e à pastora Mônica, eu quero parabenizar ao pastor Neto e à pastora Eliane. Parabenizar por essa igreja linda. Deus continue abençoando, prosperando a vida de vocês. Parabéns por essa igreja tão abençoada. Que Deus continue fazendo florescer e que o Senhor continue no bem em todo o seu caminho. Deus abençoe. Pastor Rafael, pastora Mônica, que alegria revê-los. E dessa forma, revê-los ainda mais abençoados. Permita com toda simplicidade dizer ainda mais maduros. Meu Deus, sua filha já está quase um adolescente. Que bom, Deus abençoe, que Deus continue prosperando a vida de vocês. A casa de vocês sempre foi uma bênção para a minha vida. Que Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Eu estou com a pastora Clis, essa mulher que linda, já está ministrando sobre a minha vida há 12 anos, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, ao meu filho Anthony, que ele é pregador, o Anthony é pregador, ao Ravi, Deus abençoe vocês, obrigado pela parceria de sempre. Vamos pensar um pouco, Evangelho segundo escreveu São João, por favor, capítulo de número 19, versículo de número 30, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Quando eu fui passando pelas portas, pela primeira porta lá, né? Eu falei para a esposa assim, sua casa, né, meu amor? A gente é um assembleiano meio batista, né? E eu digo assim, é tão bom quando as agendas é assim, né? A gente se sente mais à vontade. Ela logo pergunta assim, onde é que é hoje? Aí eu mostro o perfil da igreja. Ela, posso ir liberta. Eu digo, pode, amor, pode ir à vontade. Glória a Deus. Olha lá. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É tão curtinho que vale a pena a gente ler todo mundo junto. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. E quando Jesus... No 3 agora a gente vai falar o tema dessa linda festa, né? Vocês sabem falar aqui, ó, o hebraico, o tetelestai. 1, 2, 3. Esse jeito aí não resolveu não, tem que ser com força. Você vai entender a força dessa expressão daqui a pouco. 1, 2, 3. Tetelestai. Fala para quem está do seu lado assim, na sua vida já houve um tetelestai. Amém. O Espírito do Senhor, ele atua na Bíblia por pelo menos 3 atmosferas. Um Espírito que atua sobre a humanidade, um Espírito que atua dentro da humanidade e um Espírito que atua através da humanidade. Do Gênesis ao profeta Malaquias, o Espírito com muita força atuou sobre a humanidade. A humanidade, o mundo, ele começa sendo descrito pela Bíblia dizendo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Essa expressão no original, sobre a face das águas, denota controle sobre as águas.
era mais ou menos assim: e o Espírito controlava as águas. Se eu disse a vocês que no Antigo Testamento, do Gênesis ao profeta Malaquias, o Espírito atuava com muita força sobre a humanidade, isso denota um controle sobre a humanidade, controle absoluto, ao ponto de punir de forma severa a humanidade que de forma consciente e inconsciente, e eu vou explicar por quê, pecava contra o próprio Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, no tempo da lei, tratava-se o pecador tendo-se a sua vida como consequência dos seus atos. Quando não a sua vida, o sacerdote que o representava. Se fosse antigamente, toda essa multidão estaria do lado de fora do templo. Apenas o pastor Neto estaria aqui dentro nos representando. É óbvio que ele estaria com um vestido e algumas campainhas no seu corpo, na sua roupa, e uma corda amarrada ou na sua cintura em uma das suas pernas. Ele estaria dentro do Santo do Santo. Era assim que era dividido o tabernáculo, pátio, lugar santo e o Santo do Santo. Ele entraria dentro do Santo do Santo para representar o povo que estaria lá no pátio, do lado de fora. Levantava as mãos e pedia a Deus perdão pelos pecados do povo que ele representava. Se Deus recebesse a oração do sacerdote, ele começava a se movimentar dentro deste ambiente, de forma que as campainhas começavam a tocar, e as pessoas que estavam do lado de fora ouviam o barulho que vinha do Santo e se alegravam. Dizia: Deus ouviu as nossas orações. Se não houvesse nenhum barulho, no momento da oração, aquela corda servia como um gancho para puxar o cadáver do sacerdote para fora, porque Deus matava-o, porque ele estava representando o pecado da humanidade. Porque o Espírito atuava com vigor, com justiça e com espada sobre a humanidade. O Espírito que atuava sobre, revela-se pelas palavras de Deus à humanidade no profeta Malaquias, dizendo: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Olha o que Deus diz no capítulo 1 e no versículo 6 de Malaquias: se eu sou seu pai, aonde está a minha honra? Se eu sou teu Senhor, aonde está o respeito para comigo? O Senhor está literalmente entristecido com as ofertas que era entregue. O Senhor está literalmente entristecido com aquilo que era fornecido, ao ponto dele dizer assim: eu vejo vocês honrando o seu pai, eu vejo vocês honrando os seus senhores, e a minha pergunta é: por que não fazem comigo como faz com eles? Vocês me entregam sacrifícios defeituosos. O Senhor está tão entristecido com a humanidade. 3 ministérios no Antigo Testamento eram movidos pela voz de Deus. Primeiro, ministério sacerdotal. Segundo, ministério real. Terceiro, ministério profético. Sacerdotes, reis e profetas. Sacerdote representa o povo diante de Deus. Profeta representa Deus diante do povo. Rei vai na direção de Deus para defender as suas províncias e o seu povo. Representava Deus em guerras, em decisões e assim sucessivamente. Depois do livro do profeta Malaquias, o Senhor se entristece com a humanidade de uma forma que ele não fala com ninguém mais. Se vocês perceberem, depois de Malaquias e antes de Mateus, existe uma página branca na sua Bíblia, e não está aí para enfeitar essas páginas. Representa 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos de silêncio de Deus. Sacerdotes que não ouvem Deus. Profetas que não ouvem Deus. Reis que vão às guerras sem que Deus o autorize. Mortes, catástrofes, destruições, angústias. Viver o silêncio de Deus na terra. Um Deus que se revelava por ministérios é um Deus que resolve não falar. Apocalipse
capítulo de número 8, a Bíblia diz que, havendo aberto o 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Eu já tentei imaginar o céu em silêncio, porque a Bíblia diz que em todo tempo os anjos estão dizendo que Ele é. Ele é o que, gente? E toda a terra está cheia da sua. Não tem glória na terra. Deus não quer que os anjos cantem. Apenas um grito está ecoando a eternidade. Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Silêncio na terra, silêncio no céu. João diz: eu comecei a chorar porque eu vi o futuro da humanidade caminhando a passos largos para o inferno. E quando eu pensei que o fim estava literalmente determinado, alguém pega no meu ombro e diz: levanta os olhos. E João disse: quando levantei os meus olhos, o que foi que você viu, João? Eu vi um cordeiro. Parecia que estava morto, mas o seu coração batia. Ele não pede o livro do que está sentado. A expressão bíblica diz: e tomou. Essa expressão tomou, ele diz: resolvo a força. Tomou o livro do que estava sentado no trono e diz: eu sou capaz. Eu sei que é uma parte introdutória, eu não vou demorar, até porque eu quero muito voltar aqui, então eu não posso cansar vocês. Mas diga para quem está do seu lado: um cordeiro. Ah, pastor, mas que coisa chata. Prometo também não fazer isso muitas vezes. Mas diga: o cordeiro que parecia que estava morto, mas vivia. Porque João observa um cordeiro que parecia que estava morto. Após o silêncio na terra, alguém nas partes inferiores do Jordão está dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um que é muito mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando João avista Jesus no meio da multidão, João grita: eis aí! Alguém lembra? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que João diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ah, isso é maravilhoso. Apenas os servos poderiam desatar sandálias. Escravos desatavam sandálias. A visita ilustre entrava dentro de casa. A mesa era 1,20 m. Os pés voltados para trás. O escravo vinha por detrás, tirava as sandálias, lavava os pés, colocava as sandálias. Apenas os escravos. Quando João diz para a multidão: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, João estava dizendo: se esse homem me escolhesse para ser o seu escravo, eu não era digno. Meu corpo arrepiou, gente. Se ele falasse: eu te escolho para ser meu servo, eu não merecia. É por isso que quando Jesus entrou na casa de Simão, seus pés voltados para trás, ninguém o respeita como autoridade. Vem uma prostituta atrás de Jesus, ela se inclina, tira a sandália dos pés de Jesus. A emoção dela é tão grande que ela não precisa de água para lavar os pés. É as suas lágrimas que o molham. Pastor, o senhor pode me explicar por que as lágrimas molhavam os pés? Posso. Duas coisas: primeiro, ela chorava muito. Segundo, qual era o motivo do choro? É porque Jesus sabia quem era ela, e mesmo assim deixou ela ficar. Você não merece, mas fica. Ninguém te aceitaria, mas fica. Ninguém te escolheria, mas fica.
Sabe por que você está aqui essa noite? Eu preciso abrir um parênteses para liberar uma palavra profética. Eu acredito que vocês creem em profecia. Vocês só estão aqui nessa noite porque Deus resolveu te dar o que os homens te negaram. Os homens dizem, não é digno, não merece, não pode, não tem tamanho, não tem influência, não tem amigos, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém. E o céu disse, eu sei quem é você, fica. Quem está entendendo? É o mesmo que chegar em uma loja de uma roupa. Fala aí uma marca famosa que vocês gostam. Louis Vuitton. Vende roupa, Louis Vuitton? Não sei. Imagina você chegando na loja da Louis Vuitton. Ninguém chega numa loja e fala para a vendedora, coloca essa blusa ao avesso, porque eu quero ver se o avesso me encanta. Ninguém é atraído pelo avesso da costura. O avesso é cheio de remendo, pano com pano. Às vezes a linha não é nem da cor do pano. Ninguém olha e diz, eu só compro se eu me apaixonar pelo avesso dessa roupa. Porque nós somos atraídos pela beleza da costura. Somos dispostos a pagar qualquer valor pela beleza da costura. Aí vem Jesus. Oh Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas eu me apaixono pelo avesso. Pastor, me prova na Bíblia. Eu só prego o que está escrito nela. Lá vem o diabo falar com Jesus. Senhor, permita que eu ciranda na vida de Pedro. Eu só quero cirandar como ciranda no meio do trigo. E Jesus disse, toca nele não. Aí Jesus vai falar com Pedro e diz, Pedro, tu acredita que o diabo pediu para cirandar na tua vida, como ciranda no trigo? E o que tu falaste? Eu disse para ele não te tocar. Obrigado, Jesus. Olha o que Jesus fala para Pedro. Quando tu te converterdes, anuncia isso para os seus irmãos. O cara não era nem crente e Jesus já dizia para o Satanás, não toca. Ele vai cortar a orelha de um, vai ter um culto que eu vou chamar ele de Satanás e botar ele para detrás de mim. Ele vai me negar 3 vezes, mas quando o meu espírito entrar nesse homem de verdade, oremai, choramai, de uma só vez ele vai ganhar quase 3.000 almas para o meu reino. Alguém está entendendo isso? Pastor, o senhor pode me explicar por quê? Posso, é porque o homem te valoriza pelo que você é e pelo que você mostra. Deus te valoriza pelo que você vai ser. Está pequeno, mas eu sei que você será grande. Está fraco, mas eu sei que você será forte. Eu vou liberar uma palavra para quem trouxe o glória para esse culto. O céu te ama do seu jeito. Do seu jeito. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Foi o que João disse. Olhe para mim para que você entenda. O ministério público de Jesus deu início naquele dia. E não tem nada melhor do que dar início a um ministério sendo anunciado pelo maior homem de todos os tempos. Eu vou dizer mais uma vez, João era o maior homem de todos os tempos. João tinha discípulos. João tinha liderados. João tinha autoridade. O maior homem que reunia uma multidão de pessoas nas partes inferiores do Jordão está dizendo, eu não sirvo para ser escravo desse homem. Todo mundo está dizendo, que homem é esse? De uma hora para outra Jesus desaparece. Jesus desaparece para ir para onde? Para o deserto, levado por quem? Pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito o conduz ao deserto. Eu tenho algo de Deus para vocês hoje. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. E a expressão bíblica diz, para ser tentado pelo diabo. Deixa eu simplificar. O Espírito pega Jesus e entrega Jesus na mão do diabo e diz, o tente. Está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Capítulo 4, versículo 1 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Os aplausos de Jesus no Jordão
não foi o início promissor de um ministério. Essa não era a maior prova de um ministério consolidado. Não eram os aplausos de quem amava João. Não eram as admirações de quem amava João. Jesus precisava vencer o seu maior inimigo. E quem era, pastor? O diabo. Não! Porque para vencer o diabo, Jesus disse 3 nãos. Mas para vencer a ele mesmo, ele jejuou 40 dias. Alguém está entendendo? Jesus não jejuma o diabo, não jejuma 40 dias para vencer o diabo. Jesus precisava vencer a ele mesmo. É por isso que ele disse: quem quiser vir após mim. Alguém lembra a ordem? Negue-se. Vamos lá, quem quiser vir após mim, tome. Então peraí, não é tomar a cruz para negar a si mesmo. Primeiro nega-se a si mesmo. Porque é possível que para carregar a cruz alguém te ajude. Mas para negar a você mesmo, essa luta é sua. O Espírito pega Jesus e o conduz ao deserto e disse: vença você mesmo. 40 dias queimando a sua carne com jejum e oração. E a Bíblia diz: e tendo ele fome, o diabo aparece de acordo com a necessidade que é exposta. E tendo ele fome, o diabo chegou e disse: transforma essa pedra em pão. Jesus disse: bom, para vencer a mim mesmo, 40 dias. Mas para vencer a você mesmo, alguns minutos. Não, porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo pega Jesus e o conduz para o pináculo do templo. Perceba que Jesus o vence a primeira vez usando a palavra, O diabo agora tenta Jesus pela segunda vez usando a palavra. Te joga daqui de cima, porque também está escrito. Está lá. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito. Se o diabo tem a audácia de pegar as palavras de Deus e distorcê-las para que Jesus peque, o que ele não pode fazer com as minhas palavras? Já que tu usaste a palavra para me vencer, eu uso a palavra para te tentar. Se joga! Jesus disse: não, porque também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Pastor, parei, não deixa eu me perder não. E eu não vou te deixar se perder, porque a conexão está na terceira proposta. O propósito da sua vinda é a humanidade. Então tudo isso eu te dou. Você veio por eles. Então tudo isso eu te dou. A diferença é para que você conquiste a liberdade deles, você tem que sofrer. Agora comigo, se dobre. Se vença. Assume a derrota secretamente, que eu te entrego essa humanidade publicamente. Jesus poderia naquele exato momento dizer: eu falo não para a cruz, porque o propósito era ganhar a humanidade. Olha o que o diabo diz: tudo isso eu te darei, se prostre. Jesus disse: não, eu tenho que sangrar. As ruas de Jerusalém têm que ser preenchidas com os meus sangues. A coroa de espinho vai ter que ser colocada na minha cabeça. A lança vai ter que atravessar o meu corpo. Eu vou ter que descansar na segunda, mas no domingo de manhã. Oh, alguém está sentindo a presença do Espírito Santo aqui dentro? Ele poderia ter escolhido os atalhos mais fáceis. E ele disse: não. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus sai do deserto, vence a Ele, vence ao diabo. E a primeira vez que Jesus fala da cruz está no versículo 10. Eu conto de 1 até 3, toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3. Então
pastor, o senhor pode me explicar onde Jesus está falando da cruz? Posso. O versículo 9 agora, a ordem é contrária. Olha o versículo 9. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você vem por tudo isso? Eu te dou. A primeira vez que Jesus fala da cruz é para o diabo. Eu não vim para te adorar, eu vim para sofrer por eles. E vou mostrar para a minha igreja que para a vitória chegar, ela não precisa negociar atalhos. Ela precisa ficar reto no propósito que eu a vocacionei. Quem está entendendo isso? Quando Jesus sai do deserto, João é preso na Galileia. Jesus reúne os discípulos, corre para a Galileia, começa a operar milagres. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, mortos ressuscitam, o milagre está acontecendo. O discípulo corre para a prisão e diz: João, tem um homem na cidade aí roubando sua popularidade. O povo só fala no nome dele, não fala mais do seu nome. O povo não quer mais saber do Senhor. E agora ficou feio, porque o povo parece estar esquecendo tudo que você fez. Aí João diz: vai até este homem e pergunte para ele se porventura ele é o Messias aguardado, ou se a gente precisa esperar por outro. Pergunte quem é ele. O discípulo corre para Jesus e diz: porventura tu és o Messias aguardado, o profeta dessa cidade quer saber quem és tu. Aí Jesus diz: volta para a prisão, e a única coisa que você vai dizer para João é isso. O quê? Diga para ele que quem é cego vê. Diga para ele que os coxos estão andando. Fala para ele que esses cultos agora, e até morto que é morto ressuscitou. Agora fala para ele, pergunte para ele você, se ele me conhece ou não. João, o que foi? O homem não é de muita conversa, não? O que foi que ele disse? Ele disse que quem é cego vê, que o coxo anda, que o morto ressuscita, e que tu sabe quem é ele. João deu um passo para trás e disse: hora nenhum sequer eu disse para vocês que eu era o Cristo. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Deixa o homem pregar. 5.000 pessoas parando para ouvir Jesus pregar. Jesus está tão popular que até os telhados da casa estão sendo tirados para que um paralítico seja colocado no meio. Jesus está ovacionando a cidade. De hora para outra alguém disse assim: nós temos que trazer esse homem para as autoridades, para a gente procurar saber qual é o segredo desse homem, porque ele está levando uma multidão de pessoas, e a diferença dele para a gente é que para a gente ter o povo a gente tem que pagar, e eles fazem pedir oferta depois que prega. Alguém diz assim: vamos prender esse homem, trazer esse homem para as autoridades e saber qual é a intenção dele na cidade. 4 soldados se prontificam a prender Jesus. Está no meio dos matos ouvindo Jesus pregar. De hora para outra o quarto olhou para o terceiro e disse: vamos prender ele. Aí o terceiro disse: não, deixa ele pregar mais um pouco. O terceiro olhou para o segundo e disse: agora. O segundo disse: não, ele está quase terminando. O segundo caçou o primeiro já estava no meio do povo com as mãos levantadas, dizendo: nós ama nas alturas. De uma hora para outra eles voltaram. Os doutores da lei disseram: deu para prender o homem? Não teve como. Por quê? Seu exército era fortemente armado? Não, senhor. Então eles vieram contra vocês com paus e pedras? Não, senhor. Então o povo era bom de briga? Não, senhor. Então por que não prendeu? Porque ninguém fala como aquele homem. Qual era o efeito? Ele pregava do outro lado e os nossos corações queimavam. Alguém disse: então não dá para negociar com ele. A ideia era trazer ele, conversar, explicar como era a situação. Não dá. De uma hora para outra Jesus reúne os discípulos. João chama Jesus para um particular. Alguém ama a Bíblia aqui? Diga glória a Deus. E quando João chama Jesus para um particular, João diz: eu queria fazer um pedido para o Senhor. E olha, tinha que ficar entre nós. Fala, João. Tem como lá no céu a minha cadeira ser do lado da tua? Está na Bíblia isso. Olha o que ele diz: eu sento de um lado e Tiago senta do outro. João diz: ah não. Jesus diz: não, filho. Alguém ouviu, começou o culto da confusão. Qual era o tema? Quem é o maior entre nós? Jesus diz: quer saber quem é o maior? Queremos. Senta todo mundo na minha frente. Vasilha rasa de água, toalha nos ombros, tira a sandália dos pés. Eu vou provar que para ser grande lá em cima tem que começar limpando os pés de alguém aqui embaixo. Judas dá o pé, sendo que a alma estava podre. O Pedrão, que nem crente era, tirou o pé e disse assim: meu pé tu não lava não. Tu és Senhor, sou servo, tira tu a sua sandália e deixa que eu lavo. Aí Jesus: ô Pedrão, se tu não deixar eu lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Para andar com o Senhor tem que ter o pé limpo? É claro, não, lava o corpo inteiro. Eu reconheço que preciso ser limpo. Depois de um culto tremendo como esse, Jesus senta. É a mensagem mais difícil que Jesus vai pregar. Está todos os discípulos na frente de Jesus. Jesus abre a boca.
Jesus pega o pão. E antes Jesus abre a boca de servir, antes de Jesus servir a ceia, Jesus abre a boca e diz: um de vós vai me trair. Que coisa tensa. Há um silêncio, como aconteceu aqui. Pesa mais ainda quando você lê o texto no contexto original. Olha o que Jesus diz no contexto original: um de vós é o diabo. Era Jesus dizendo: o diabo está na mesa com a gente. João respira fundo. E coisa boa é saber quem somos. Como João sabe que não é ele, João encosta o seu rosto no seio de Jesus e diz: quem é? Porque o Senhor pode ter 11 discípulos aqui, mas o Senhor só tem um que tem estrutura de saber o pecado de alguém e mesmo assim não mudar com ele. O Senhor tem um discípulo aqui que tem estrutura de saber o erro de uma pessoa da mesa e não mudar com ela. Nós estamos vivendo uma geração que tem dificuldade de confessar erros, porque nos falta pessoas preparadas para ouvi-los. É por isso que quando você vê uma igreja acesa, olha o que a Bíblia diz: eu vou molhar o pão, meu filho, no vinho e vou entregar para ele. Na cabeça dele ele vai dizer: eu sou o único que recebi da mão do Senhor alguma coisa. Na cabeça dele ele vai dizer: eu sou o melhor. Mas você vai saber quem é ele. Judas pega o pão. É possível que Deus dê coisas a pessoas, e isso não significa que essa pessoa está ligada no corpo. É possível que Deus abençoe pessoas, mas isso não significa que Deus tem comunhão com essa pessoa. Porque tem horas que Deus dá o pão para Judas para abrir a visão do João. Tem hora que o Judas precisa ser abençoado para que o João descubra quem está na mesa de verdade. Oremacala, chorama. Cuidado com a prosperidade que você inveja. Nem todo pão molhado é sinal de comunhão. João está dizendo: está desligado. Judas está dizendo: eu sou favorecido. Jesus observa tudo aquilo e chama 3 para orar. Quem lembra quem eram os 3? O que não era crente, Tiago e João. É lindo como Deus vê o amanhã, não é? Vem Pedrão, eu vou te arrastar, Pedrão. Vou te levar para a oração. E para ressuscitar a filha de Jairo, vem 3 também. O que não é crente, Pedro, Tiago, João. Jesus os chama para orar. Jesus começa a suar sangue. Eu não vou narrar em detalhes a história, porque vocês já sabem. Eu vou destacar 3 coisas rápido e objetivo. Primeiro, Jesus sua sangue. Jesus está vendo a crucificação antes mesmo que ela aconteça. De uma hora para outra, os matos se mexem. Vem alguns soldados e um dos seus no meio dos soldados se destaca, beija seu rosto. E Jesus o chama de amigo. Sabe que essas lágrimas estão correndo no seu rosto? É porque em todos os momentos Jesus está dando a Judas mais uma chance. Amigo, para que viestes? Não precisava me beijar para me entregar. Esse é o meu destino. Para que viestes? Quando Judas dá um passo para trás, alguém pega Jesus. Começa a sessão de tortura. Fazem de Jesus uma peteca, mão de governadores, passa por Pilatos, Jesus passa por Herodes, Jesus vai passando por mãos, Jesus vai passando por autoridades. É momento de soltar um preso. Eu tenho aqui Barrabás, que estrupou gente, que assaltou gente. Vocês temeram este homem por muito tempo. Eu tenho aqui Jesus, que ressuscitou. Jesus revela a graça.
Jesus revela a justiça, e a justiça do céu não é fazer maldade com quem faz maldade com a gente. A justiça do céu é troca de lugares. Pela lei nós temos que apedrejar essa mulher, e o que é que o Senhor me diz? Troca de lugar com ela, e quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Está aqui, eu imagino Jesus olhando para o Anderson e dizendo: Anderson, eu vou me fazer um de vocês, para que vocês se tornem um de nós. Vamos trocar de lugar. Jesus é pego para ser crucificado. É óbvio que a crucificação não é um costume que gera impacto no coração dessas pessoas. Eles são acostumados a ver pessoas sendo crucificadas. Eles são acostumados a ver pessoas sendo torturadas, penduradas em cruz. É tanto que Jesus é preso no meio de 2 ladrões. Mas as 4 pontas da cruz mexem com a minha alma. Jesus está com pouca roupa, Jesus está com pregos em seus pulsos, pregos em seus pés, coroa de espinho em sua cabeça, uma placa escrita Rei dos Judeus. No ápice da sua dor, no momento mais crucial da sua vida, Jesus olha para a ponta de baixo e vê alguém negociando as suas vestes. As suas vestes representam a sua identidade, seu respeito, sua autoridade. Jesus estava ensinando para a igreja o que é o Evangelho. É possível que no momento mais árduo da sua dor, é possível que no momento mais difícil, alguém ainda negocie o seu caráter, a sua identidade. Alguém ainda aponta e diz: está assim porque merece, está assim porque pecou, está assim porque falhou, porque é isso que é Evangelho. É plantar o bem na vida do A, sem esperar o A devolver o bem. É plantar o bem na vida de alguém, sem ser escravo dessa pessoa. Isso é Evangelho. É sentar com Judas e continuar amando. É sentar com Pedro e continuar amando. E você está me olhando esperando o quê? Esperando aplausos por ser santo, esperando reconhecimento por orar, esperando amigos por você ser crente. E o céu está dizendo: nem sempre eu estou nos abraços que te abraçam. Tem horas que eu estou nas costas de quem foi embora. Isso é Evangelho. Evangelho não é ter gente perto. Evangelho é viver sem ninguém. Mas quando a cruz cair, vinha um sirineu para não te deixar no chão. Eu olho para o pastor Neto. Quantas marcas esse homem e essa mulher não carregam. Queria dizer às suas ovelhas que é possível chegar no propósito de Deus sem sangrar. Eu queria dizer que é possível chegar aonde Deus quer sem choro, sem traições. Mas não é. O Evangelho não é só esse das mensagens de 1 minuto nas redes sociais. O Evangelho não é só esse, nada contra, eu gosto de ouvi-lo, mas o Evangelho não é só esse das mensagens dos bancos nos púlpitos. Evangelho é sangue, é traição, é dor, é abandono pelos homens, mas abraço do Deus Todo-Poderoso. Então nessa rota, alguém vai te deixar, alguém vai te trair, alguém vai mentir para você, alguém vai negociar o seu caráter, alguém vai negociar a sua identidade, mas tem um propósito. O céu está dizendo: não aguenta mais um pouco, é só até a sexta-feira acabar, domingo já está chegando, domingo já Urimashura Mahaya. Faça um carinho nessa pessoa que está do seu lado e diga: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Estão negociando o caráter de Jesus.
diabo perguntou 3 vezes no deserto para Jesus. E as 3 perguntas deu início assim: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. E no ápice da dor de Jesus, alguém olha e diz: se tu és o Filho de Deus, por que não pede para Ele te livrar? E livrar a nós? Porque no início de Jesus, alguém tenta fazê-lo esquecer da sua paternidade. E no momento mais difícil, alguém tenta fazer a mesma coisa. Se tu és filho, porque Ele está te deixando sofrer. Se tu és filho, porque Ele não te avisou daquela traição. Se tu és filho, porque Ele não te avisou daquela perca. É como se esse pai chamado Deus não tivesse o direito de provar os seus filhos chamado igreja. Quando o homem quer te conquistar, ele te dá coisas. Quando Deus quer te conquistar, Ele te tira coisas. Eu vim aqui para dizer a você que teu Deus amassa, que teu Deus derruba, que teu Deus abate, que teu Deus tira, mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Será que é só eu que estou sentindo essa presença essa noite? Levanta as suas 2 mãos e solta esse grito de glória da tua alma. Ter alguém negociando as vestes em momento de dificuldade, isso é normal. Ter alguém que nos faz ou nos faz tentar esquecer quem é o nosso Pai nos momentos de dores, isso também é normal. Então a quem eu recorro? Se eu não tenho ninguém, eu vou recorrer a Deus. E quando Ele olha para o céu, Deus faz isso daqui, ó. Deixou de amar? Não, Deus não deixou de amar. Deus só disse: você escolheu. Vença. Deus meu, foi o que Ele disse. Por que me desamparastes? Pastor, Deus desamparou Jesus na cruz? Não, Jesus se sentiu desamparado. Então me prova que Jesus não foi desamparado por Deus. Está na outra ponta. Alguém que negocia. Alguém que me faz esquecer quem é meu Pai. Um Deus que me faz sentir abandonado. Mas alguém que diz: lembra de mim. Em outras palavras, tu só estás aqui por nossa causa. Sabe quem era a outra ponta da cruz? Era a Batista aqui de Taguatinga, dizendo: lembra de mim. Pastor, chegou por alguns momentos Jesus pensar a desistir de tudo? Você lembra da oração de Getsêmani? Se possível for, passa de mim esse cálice. Ainda bem que ele completou a oração rápida, porque tudo que o pai queria era tirar o filho daquele sofrimento. Se ele coloca um tempo depois desse pedido, Jesus ia ter do Pai o socorro, que é que descesse Miguel. Eu não sei qual era o anjo, mas ele logo lembrou da gente e disse: não seja feita a minha vontade. Lembra de mim. Olha aqui, ó, vem comigo. As 4 pontas da cruz. A Batista evangélica do lado. Os inimigos negociando nossa identidade. Alguém que tenta nos fazer esquecer que Deus é o nosso Pai.
um Deus que nos deixa aprender sozinho. Ele respira. E antes dele finalizar a obra, a Bíblia diz, e clamou, exclamou, está. Não, mas você vai dizer essa palavra aqui, 1, 2, 3. Quando ele diz está consumado, tetelestai, servia para muitas coisas, mas eu vou classificar 2. Vou comprar um cordeiro para o sacrifício, cordeiro comprado, dinheiro entregue. Aí o documento é assinado assim, ó, tetelestai. O que quer dizer? Está pago. Não tem mais culpa. Um preso era liberto, alguém era julgado, precisa ser liberto. O rapaz foi liberto, o juiz gritava, tetelestai. Este homem não tem mais culpa. Quando Jesus grita na cruz, tetelestai, ele está dizendo, nunca mais a minha igreja será escrava do que já foi perdoado. Fica em pé comigo. Fica em pé comigo. Agora pega essa daí. É só para vocês nunca mais esquecerem isso. Rendendo-se. Coloca para mim aí, meu filho. Que agora nós vamos voar. Só se você não gosta de poder. Alguém gosta de poder aqui? Diga glória a Deus. Dó maior. Dó maior. Ouça isso aqui, ó. O texto que nós lemos. Volta lá no texto que nós lemos. O que eu vou entregar para vocês hoje é para que vocês nunca mais esqueçam. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Você não pode perder isso que eu vou entregar para vocês por nada nesse mundo. Ó, pastor Rafael, eu sei que o fogo vai pegar até o final desse congresso aqui. Mas isso aqui, eles não podem esquecer. Eu anotei esse trem aqui. Olha o que Jesus diz. Está consumado. Rendendo-se, inclinou a sua cabeça. Inclinou. Olha lá. Ó. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Tetelestai. Vamos na ordem. E inclinando a cabeça. Total controle do seu corpo. Entregou o Espírito para quem? Ok, peraí pastor, o senhor está dizendo, o que o senhor quer dizer? É isso que ele acabou de pensar mesmo. A morte disse, eu venço ele. E Deus diz, não. Não é a morte que venceu. Ele inclina a cabeça e diz para o Espírito, volta para onde ou da onde você veio. É por isso que Paulo diz, ó morte, aonde está a sua vitória? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Ele rendeu ao Pai o seu Espírito. Ele disse, eu não vou perder nem na cruz. É tanto que a Bíblia diz que ele desce no inferno, pega a chave da morte. Ou se você entendesse que a morte não tocou em Jesus, foi Jesus que disse ao Pai, pega meu espírito. Só que daqui a pouco o espírito que está indo volta, domingo de manhã ele volta. Segura na mão de quem está do seu lado, porque teu Cristo está vivo. Teu Cristo está vivo. Eu vou dizer mais uma vez, teu Cristo está vivo. Allan Kardec nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. Pastor Neto, só faço o apelo e devolvo, tá? Allan Kardec nasceu, cresceu, morreu, não existe mais. Princesa Diana nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu e também não existe. Maomé nasceu também, cresceu, enriqueceu e também não existe. O rei do Nordeste, Padim Padziço, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu e também não existe.
O rei do pop, Michael Jackson, nasceu, cresceu, mudou até de cor. Morreu e também não existe. O rei das pistas, Ayrton Senna, também nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu e também não existe mais. O rei considerado um dos reis do sertanejo, quem foi que morreu? Foi o Leandro, né? Nasceu também, cresceu, enriqueceu, quase que eu mato o Leonardo. Morreu e também não existe mais. Grandes homens como homens que passaram nessa terra, nasceram, cresceram, enriqueceram, morreu e não existe mais. E Jesus? Ele nasceu, ele cresceu, não enriqueceu, deram uma cruz para ele, uma coroa para ele, morreu, mas ao terceiro dia, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada. Ó morte, onde estás? Melhora o volume, vai. Ele venceu para sempre, para sempre.